Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 81ª sessão ordinária em 7 de outubro de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Dr. Eduardo Moura, Edson Zanata e Paulo Messina, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Leonel Brizola, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Tio Carlos, Eliomar Coelho, Marcelo Piuí, César Maia, Jorginho da SOS, Dr. Gilberto, Dr. Carlos Eduardo, Raimon, Dr. Eduardo Moura, Tânia Bastos e João Mendes de Jesus, 15, assume a presidência o senhor vereador Dr. Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 40 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, que preside os trabalhos desta tarde, do grande expediente, primeira parte, senhores vereadores, senhoras vereadoras, felizmente nós temos aqui o vereador, um vereador para poder, além do vereador Edson Zanata, nós temos o vereador Jefferson Moura, os vereadores e vereadoras que estão em seus gabinetes, que me ouvem também nesse momento, assessores, os que estão no plenário, os que estão na sala inglesa, a imprensa, os técnicos da casa, telespectadores da TV Câmara, cumprimento a todos e inicio minha fala com uma pergunta. Por que ainda em pleno século XXI temos alguns bairros que não têm escola? Todas as crianças têm direito à igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, que deve garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Educação. Com ela, o brasileiro pode vislumbrar uma vida livre da pobreza e ter mais participação na sociedade por meio da qualificação para o trabalho. Estamos acompanhando, junto à Associação de Moradores de Barros Filho, a solicitação de uma escola para o bairro. Eu vou repetir. Estamos acompanhando, junto à Associação de Moradores, a solicitação de uma escola para o bairro de Barros Filho. É um absurdo ver crianças andando quilômetros para ter acesso à educação dentro da cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e no caso de Barros Filhos, andando mais de 1 quilômetro fora do bairro de Barros Filho para chegar à escola. Está mais que comprovado que não há escolas e creches no bairro. Contrariando o que é declarado
no site da Prefeitura, onde, através dos endereços e código logradouro apresentados neste mesmo site, é possível verificar que a localização das escolas se dá em outros bairros, distante muitas vezes mais de 1 quilômetro de distância do local onde essas crianças moram. Eu vou falar algo agora que eu acho que os senhores não se surpreenderão. IDH de Barros Filhos. IDH de Barros Filhos. 114º lugar. 114º lugar. Quer dizer, então, isso no ranking do Estado do Rio de Janeiro mostra que precisamos fazer mais por aquela região. Sendo assim, estima-se que famílias que residem em Barros Filho têm um poder aquisitivo baixo. Logo, pelo menos 95% das crianças necessitam das escolas. O bairro de Barros Filho possui, segundo o censo de 2010 do IBGE, 14.049 habitantes, estimando-se em torno de 22,9%, 3.217 crianças entre 0 e 14 anos que necessitam do serviço de ensino fundamental e de creche, apontando a real necessidade de atendimento ao bairro carente. Esses números apontam nessa direção. Relevante ressaltar que após 4 anos foram construídos 3 conjuntos habitacionais, 3.000 residências, inúmeras casas foram construídas e ampliadas, sem contar com o crescimento natural da população, o que foi bom. Eu não acho que ter construído casas e conjuntos habitacionais no bairro tenha sido ruim, mas tem que dar infraestrutura para essas pessoas que foram residir naquele bairro. Hoje, estima-se em torno de 30.000 moradores, e se aplicarmos a mesma regra percentual de 22%, teremos em torno de 6.087 crianças de 0 a 14 anos. Eu tenho aqui, e eu vou pedir a autorização de Vossa Excelência, senhor presidente, para que seja incluído no texto do meu discurso o local, a distância dos locais onde essas escolas estão. Vossa Excelência permite? Positivo, vereador. Tá, muito obrigado. A existência das dificuldades de acesso para as escolas citadas nos percursos, como distância, linha férrea, travessia do Rio Acari, Avenida Brasil e o desgaste físico porque em sua grande maioria o mesmo deve ser feito a pé. Não há linha de ônibus que atenda o percurso por completo. A Escola Municipal Lino Martins da Silva e a creche EDI Professora Rosiane Vasconcelos, recém-construída na Rua Almirante Santiago Dantas, antiga Avenida Marginal e Rua Projetada, no bairro de Guadalupe, às margens da linha férrea e na divisa com Barros Filho, fora construída para atender o conjunto habitacional recém-inaugurado com cerca de 1.260 apartamentos. E não é suficiente para a demanda do conjunto. Imagina a demanda reprimida do bairro. Ou seja, construíram uma escola lotada. A Associação de Moradores fica localizada na Estrada João Paulo 1694, em Barros Filho. E, junto com a assessoria do meu gabinete, está fazendo todo o possível para que esse quadro
seja revertido. Não sei, senhor presidente, se nós teremos condição de resolver isso, mas tenho certeza que a Secretaria de Educação tomará conhecimento da minha fala hoje e possa nos dar alguma resposta para os anseios dessa gente. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu quero dar continuidade ao discurso que fazia, dizendo de algo mais grave do que a questão que relatei aqui agora. A Associação de Moradores de Barros Filho procurou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para solicitar a revisão de julgamento de solicitação de escola para o bairro de Barros Filho. A que ponto nós chegamos quando, para conseguir escola, nós ainda tenhamos que acionar o Ministério Público do Rio de Janeiro? E diz assim: considerando a solicitação da comunidade de Barros Filho, através desta associação de moradores, para a construção de uma escola pública de ensino fundamental e uma creche, considerando o processo que já existe, número IC 41/08 do Ministério Público do Rio de Janeiro, 2008, 00305-663, e a declaração da Prefeitura Municipal sobre o fato em questão. E aí eles repetem, eu repito aquilo que disse anteriormente: considerando o IDH de Barros Filho, 114º lugar no ranking do Estado do Rio de Janeiro, estima-se que essas famílias que residem em Barros Filho, que têm um poder aquisitivo baixo, logo, pelo menos 95 das crianças necessitam desse serviço público. Nós tivemos que acionar o Ministério Público para conseguir uma escola. A que ponto nós chegamos? Algo que deveria ser incentivado, pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Às vezes, quando nós ouvimos dizer das dificuldades que nós temos de todas as ordens no nosso país, é porque não se faz como em outros países onde a educação é prioridade. E a educação tem que ser prioridade. Não tem condição de não termos uma escola em Barros Filho. Não tem indicação de não ter sido feita a quadra da Escola Municipal Thomas Jefferson, que é em Acari. Não tem condição de nós não termos ainda realizadas as obras da Escola Pará, em Rocha Miranda, no seu auditório, que é algo que a gente vem falando aqui reiteradas vezes. Não foi uma nem duas vezes que eu ocupei essa tribuna para falar sobre esse assunto. A Escola Thomas Jefferson é uma escola que não tem área livre coberta. Toda a escola, ela tem o local onde as aulas são ministradas e não tem uma quadra de esporte. Tem alunos com deficiência física. Eu não sei como é que pode, parece que é um luxo. Às vezes,
quando a gente para pensar e não vê as nossas reivindicações dessa ordem serem atendidas, parece que a gente está pedindo algo absurdo. O PAN Coelho Neto, que é o posto de assistência médica em Coelho Neto, que é um posto estadualizado, onde eu trabalho, ele tem um polo integrado com a comunidade, onde são ministradas aulas de judô. O professor Tiago ministra aulas de judô. Uma criança com o espectro autista, essa criança, ela iniciou um trabalho junto com o professor Tiago. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, essa criança ainda sem ter condição de realizar aquilo que era proposto, que é proposto no caso do judô, ficava totalmente alheia a tudo. Escondia-se muitas vezes, ficava olhando para o teto e não queria fazer nada. Senhor presidente, essa criança agora, depois de alguns meses, como está incluída com os outros alunos que fazem judô ali no polo integrado com a comunidade, teve uma melhora que é algo inimaginável. Inimaginável. Foi só uma chance que ela tem. É a chance que ela tem. A chance que ela está tendo. E voltando à questão da Thomas Jefferson, onde nós temos crianças com deficiência física, quantas crianças seriam beneficiadas se tivesse um local para elas realizarem as suas atividades, não só esportiva, mas também de recreação, de lazer, etc. Não é luxo. Não é luxo. E às vezes eu mesmo aqui fico pensando, eu fico falando em biblioteca, que eu anseio ver bibliotecas nas escolas do nosso país. Eu anseio laboratório. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não se faz uma quadra para as crianças brincar ali, vai fazer biblioteca, não sei quando. Eu não sei quando e até quando nós vamos levar a política pública de educação desse jeito, deixando essas crianças sem o mínimo necessário para poder ter o seu desenvolvimento. Eu falei aqui em laboratório, tem coisas que são inovadoras, que às vezes, eu não sei como é que se faz essa gestão também. Em São Paulo, eles fizeram um laboratório, o vereador Renato Cinco, móvel. Então ele vai numa escola, não é o ideal não, que cada escola devia ter lá o seu laboratório, mas esse projeto da USP, o laboratório é móvel, então vai numa van, e aí ele vai numa escola, vai para outra, vai na outra, um dia fica 2 dias numa escola, diz que o resultado é excelente. Então, vamos botar a cabeça para pensar, né? Vamos botar a cabeça para pensar, vamos fazer algo para que essas crianças possam ter uma oportunidade de amanhã não ficarem reféns de determinadas eleições, quando nós ouvimos disparates enormes e a pessoa vota em quem disse o disparate. Nós vemos eleições onde se vota em determinadas pessoas que conseguem 1 milhão de votos e não contribuíram nada na sua trajetória política pretérita. Mas por que acontece isso? Porque não tem educação. Se nós fizermos um trabalho sério em educação, isso vai deixar de ocorrer. Tenho certeza disso. E olha, quero pedir à minha assessoria para que nós façamos um requerimento de informação para poder responder a essas questões que
que eu estou trazendo aqui hoje. Eu queria pedir isso, lá o meu gabinete, e nós temos também aqui a minha assessora de plenário que está aqui, para que a gente possa ter uma resposta para isso. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do vereador Edson Zanata. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo da emenda modificativa número 2 ao PL número 125A de 2013, de minha autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Pela ordem, senhor presidente, eu, enfim, gostaria de pedir verificação de quórum, exatamente para que os companheiros vereadores possam, enfim, verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Tio Carlos. Senhores vereadores, assumam as suas bancadas. Primeira bancada. Dois senhores vereadores. 3 senhores vereadores. 4 senhores vereadores na primeira bancada. Segunda bancada. Segunda bancada, 6 senhores vereadores. Terceira bancada. Vereador Paulo Messina, a gente vai contar o senhor na terceira bancada, porque o senhor, tá bom? Não estava quando a gente contou a segunda, senão... Terceira bancada. Um senhor vereador. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Mesa, 1 senhor vereador. Dois senhores vereadores. Mais um senhor vereador na quarta bancada, Márcio Garcia, e mais um senhor vereador na segunda bancada, doutor Eduardo, doutor Ricardo. Não. Quem está dentro do plenário, você não vai conseguir fazer. E aí? Olha só, mais um vereador na primeira bancada. E chegou o Dinho. 17 senhores vereadores. Bom, presente 17 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Não adianta, porque você está fazendo por bancada, ele senta, a gente conta, porque não tem como ficar... Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 904 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área denominada Vila Nova e da outras providências.
Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já se encontram liberados. Nove até agora. Como votam os senhores vereadores? Obrigada. Vereadora Laura pediu. Só de mais um para aprovar. Tem dois vereadores licenciados, então a maioria absoluta hoje é... Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum vereador. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Em tramitação especial, com a palavra pela ordem, o vereador Tio Carlos. Pela ordem, senhor presidente. Na verdade, eu gostaria de justificar a ausência de dois companheiros vereadores que se encontram em Brasília com compromissos partidários, vereador César Maia e vereador Átila Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. E queria registrar também com muito carinho e orgulho o aniversário do companheiro professor Washington. Que Deus o abençoe. Pela ordem, vereador doutor Eduardo Moura. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Washington pelo seu aniversário. O vereador Tio Carlos, que me antecedeu, já o fez, fazendo hoje 65 anos com um corpinho de 64. Está muito bem ele. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em votação, quórum, presença de 2/3. Projeto de lei número 905 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a incorporação de imóvel ao Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria-Geral do Município e da outras providências. A matéria está em votação. Os postos já se encontram liberados. Esse aqui deveria vir na frente, porque ele é em segunda, mas quando tem prazo, a gente tem que obedecer isso. Então primeiro vem esse, depois está o de segunda. E esse pessoal que está ali também está aqui, não está o deles? Que eu me lembro que ontem falaram qualquer coisa. Das moças. Esse pessoal que está aí em cima.
Como votam os senhores vereadores? Como é que votam seus vereadores, né? Olha só, o senhor pode, mas o senhor pode fazer. A presidência vai encerrar a votação. Quer que ele se manifeste? Lembrando os senhores vereadores que o vereador dentro do plenário, conforme o nosso regimento, tem que votar. Posso falar isso? Posso falar agora? A presidência vai encerrar a votação, manifestando aos senhores vereadores presentes que, pelo regimento, haja vista a presença dos mesmos, tem que se manifestarem. E o chapéu? Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação, reiterando aos senhores vereadores que o regimento desta casa preceitua que, tendo em vista a presença dos mesmos no plenário e não existindo voto de abstenção, tem que os mesmos se manifestarem. Vai bem, não? O vereador Guaraná não quer que encerre. O Guaraná não quer que encerre. Vai. Manaia. Eu acho que é. Pode deixar, a Cátia já está vendo, tá? Acho melhor encerrar. Ele mesmo não se manifesta. Ele está pedindo para esperar. Ele precisa de um número maior para poder. Ou tem, ele precisa ver se tiver.
Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, consignando o voto do vereador Dr. Jorge Manaia. Votaram não 3 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Votará em segunda. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 509 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização, regularização e produção habitacional a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já se encontram liberados. Eu estou tentando lembrar ali que Guzmão, ele veio candidato pelo meu partido. Ele já fez acho que ele foi pro meu partido. Agora ele foi pro PT. Aí, agora é bom acalmar, não tem que falar. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram
sim. 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a autógrafo. Tem que começar a ler aqui, ó, em tramitação especial. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, quórum de maioria absoluta, projeto número 922 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, as áreas das ilhas que menciona e dá outras providências. Deixa eu só ver aqui que eu não sei se ele está em votação, eu não guardei. Vamos em discussão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os postos já se encontram liberados. Vamos, companheiro, quer assumir aqui? Não espero você, acaba de ler você. Ah, tá. Vai assumir. Eu vou deixar a votação e ele falou para mim. Como votam os senhores vereadores? E aí, irmão? Próximo de você. Votação de quem? O deles, acho que é esse aqui, ó. Não é o deles agora? De quê? É esse. Dessas senhoras que estão lá em cima. A presidência vai encerrar. A presidência vai encerrar a votação. Pode votar, vereador. Vereador Tito Pereira, por favor. Era interesse social. Já foi, já tirou aqui. Não. Posso encerrar, né? Encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não nenhum vereador. O projeto está aprovado. Está dispensada a redação final e segue para o autógrafo. Agora tu pega. Fica aqui ao meu lado. Qual é o projeto? Projeto de lei complementar. Em tramitação especial, regime de urgência, primeira discussão, quórum de maioria absoluta. Projeto de lei complementar número 87 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores que menciona e de outras providências.
Está pendente de parecer Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador Jorge Braz para dar o parecer. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Eduardão. Vereador Eduardão. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Washington. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já estão liberados. Vai de novo. Cara, tá bêbado, cara? Presta atenção aí, cara. Tem gente que não presta, sabia? Atenção. Mohamed. Thiago Mohamed. Avisa o Vandinho aí. Tem um não aí, pegou a foto do não? É delas? Vou encerrar a votação. Para a declaração de voto. Declaração de voto. Encerrada a votação. Para a declaração de voto. Votando sim, 31 senhores vereadores. A matéria está aprovada. Voltará em segunda discussão após o intervalo de 48 horas. Para a declaração de votos, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores servidores, avançamos agora na primeira etapa de justiça que se faz a esse segmento dentro da Prefeitura do Rio. Queria informar que a próxima votação, em segunda discussão, ocorrerá na próxima terça-feira. Em homenagem à Lívia, nós faremos um esforço redobrado para que possamos aprovar na próxima semana. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, queria aqui parabenizar esses funcionários e servidores
de forma muito especial e agradecer ao Poder Executivo que finalmente faz um ato de justiça, porque na verdade o que mais se fez hoje aqui é um reconhecimento do valor desses servidores. Parabéns a todos e até terça-feira aí. Parabéns. Com a palavra pela ordem, vereador Jorge Braz. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento por 2 sessões desse próximo projeto aí que nós estamos discutindo. Esse projeto tem problemas sérios e a gente precisa, né, rever melhor isso. Então, queria o adiamento por 2 sessões, por favor. Obrigado. Vereador Jorge Braz pede adiamento do projeto de lei complementar 58/2003 por 2 sessões. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1 de 2013. Mensagem de autoria do Poder Executivo que altera a redação do artigo 24 da Lei Complementar número 105, de 22 de dezembro de 2009. Em discussão a matéria. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. Confirma a minha que eu estou aqui, tá? Tá sim pra mim. Deixa eu botar aí. Encerrada a votação. Presentes e votando, 8 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidente, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.